Podemos. Eu já me desculpei com o Fernando, mas eu só vou. Eu também acho que eu já tinha dito para vocês que às 11 horas eu já tinha uma reunião marcada, então, mas de toda maneira, até às 11 eu fico, e só me desculpo de ter que perder o debate. Então, Fernando, a ideia é essa: você fala aí uns 20 minutos, meia hora, e a gente daí usa o resto do tempo para os debates. É o padrão que a gente tem feito. Acho que até vai dar mais ou menos esse tempo, uma hora. Não é para passar disso, porque a gente quer, de fato, otimizar ao máximo aí a nossa estada com você. Pode ser? Excelente, professor. Eu nem sei se vou falar os 20 minutos. Acho que mais interessante é o debate. Mas vamos lá. Então tá bom. Então eu queria abrir, né, mais essa nossa atividade aqui do SECONS, hoje com um amigo, um colega, né, de longuíssima data de todos nós, o Fernando Acunha, que é doutor pela UNB, advogado militante, né, eu gosto dessa palavra, advogado militante em Brasília, também foi professor por um tempo da UNB como substituto. Agora você está em alguma outra instituição? Não sei, Fernando, não te perguntei. Está na Uniceub? Uniceub? Então, professor da Uniceub, além de tudo isso, além de todas essas qualidades, o Fernando tem sido um interlocutor importante para pensar o constitucionalismo latino-americano, né? Eu não falei novo porque esse é o grande problema, esse é um dos problemas que se coloca. O Fernando publicou 2 livros, né, que tiveram origem nas suas pesquisas lá na UNB. Num primeiro momento, as pesquisas durante a feitura do mestrado, e na sequência o resultado das pesquisas de doutorado. Ele tem uma interlocução direta com o Juliano Zaiden, que foi seu orientador no doutorado, e que também é um parceiro aqui, um interlocutor. E, bom, Fernando tem sido uma das boas cabeças aí que tem nos iluminado com essa discussão em torno do constitucionalismo latino-americano, para além, talvez, do senso comum, para além de alguns lugares muito fixados, tanto entusiastas, tanto dos entusiastas quanto dos críticos. Então, Fernando, é para nós uma grande alegria tê-lo. A gente ensaiou tanto essa vinda sua para Curitiba, que também é tua casa, o FPR é a tua casa, mas quis a pandemia que fosse assim. Agora os teus deslocamentos estão mais ainda complexos com a chegada da Natália, né? Uhum. Então, agora tudo ficou muito diferente, eu tenho certeza disso, né? Estou vendo a Melina aqui, que também experimenta essa aventura, né, da família, da maternidade, enfim, e como isso redimensiona tudo, né, na vida. Então, muito bem-vindo. Eu queria agradecer às professoras Melina Fachin, Heloísa Câmara e ao professor Miguel Godoy, que serão também os seus interlocutores diretos aqui nessa fala. Queria agradecer a professora Kátia Kozik, a professora Ana Ousen e todos os demais que estão aqui conosco mais essa atividade. Falei demais, a palavra é sua, Fernando. Bom dia, muito obrigado a todos. Eu não vou me alongar demais nos cumprimentos, mas é sempre um prazer estar de volta, seja física, seja virtualmente, ao UFPR. Foi minha casa, né? É minha casa, considero, o lugar que eu fiz a minha graduação, e talvez a etapa mais importante da formação do seu pensamento, sei lá, como cidadão mesmo, jurídico, como cidadão politicamente falando. É a etapa que, quando você vive a universidade, não só
você não encara uma universidade pública na dimensão do que ela tem que ter, ou seja, em termos de engajamento, em termos de pesquisa, em termos de realização de extensão, você não vê aquela universidade só como sua faculdade, o lugar onde você se formou profissionalmente para atuar no mercado de trabalho. Não é isso. A UFPR representa muito mais do que isso na minha vida. Aliás, é um incentivo a que todos que tenham alguma ligação com a universidade pública tentem fazer isso também. Tentem viver a universidade pública em tudo aquilo que ela possa oferecer. E a UFPR é talvez no Brasil das casas que mais oferece para o seu estudante a possibilidade de você vivenciar a universidade com as suas contradições, com as suas dificuldades, mas desse processo formativo que transcende muito a vida apenas profissional, né, da pessoa. Então é um prazer para mim estar aqui, agradecer a professora Vera. A professora Vera me acompanha há muito tempo, tentando me ajeitar. Fui monitor dela, eu fui monitor da turma da Melina, quando ela, a professora Vera era a professora de Direito Constitucional 1 na UFPR, então isso já denuncia há quanto tempo que a gente está junto. A professora Vera foi membro da minha banca de mestrado, foi membro da minha banca de doutorado, está sempre tentando me ensinar alguma coisa. Os demais professores debatedores, professor Miguel, professora Heloísa, professora Melina, eu quero agradecer a presença de todos, o pessoal do Secons que está por aqui, todo mundo que está nos assistindo na internet. Bom, minha ideia aqui é fazer uma exposição bem rápida do que eu falei no livro, porque eu acho que o que de mais interessante uma obra, principalmente uma obra que trata de direito constitucional comparado, pode oferecer, é verificar se alguns dos pressupostos que ela lançou, alguns dos pressupostos lançados por ela, se verificaram na prática ou não, e como é que ele consegue fazer interlocução com a realidade. Porque o direito constitucional é muito rico, muito amplo, mas quem escreve sobre direito constitucional e principalmente tenta fazer uma análise empírica tem sempre que tomar um cuidado. Às vezes os fatos são muito mais rápidos do que a nossa teoria. Então, às vezes você escreve sobre determinada circunstância, sobre determinada situação, sobre um contexto constitucional, e esse contexto constitucional muda. E é por isso que o livro, e a tese, e o livro, tentam se fixar em características que sejam características mais permanentes. Não tanto características pontuais. Eu tentei não fazer análise de pessoas, de circunstâncias, de momento, de características do nosso constitucionalismo, mas tentei olhar, como o professor Ricardo Marcelo sempre nos advertia, não para a espuma do mar, né, seguindo a escola de análise, não para a espuma do mar, que são os fatos históricos, mas tentar olhar para o contexto, para as conjunturas e para as estruturas. E aí o livro parte dessa tentativa de conceitualização, de que o nosso constitucionalismo, ele é um constitucionalismo marcado por alguns aspectos. Inclusive é muito interessante que ontem eu dei parecer numa revista de um texto que tentava falar sobre as estruturas do constitucionalismo latino-americano na virada da independência. Aí eu falei, nossa, muito interessante, né? E esse texto tratava sobre um aspecto, sobre uma visão idílica, assim, sabe? Nós, grandes constitucionalistas, que instituíram a democracia, falavam em sistema representativo. E o que eu disse foi assim, olha, no século XIX, você falar de democracia era uma coisa muito esquisita. Que os caracteres que marcam, e aí seguindo o que eu estou tentando dizer, mostrar que as bases que assentaram o nosso constitucionalismo na sua origem histórica foram duas bases muito claras. Primeiro, uma base colonial, ou seja, a gente tem uma base que estrutura de forma absolutamente desigual a inserção de distintos agentes nas estruturas constitucionais, nos espaços de decisão. Existem países que têm a sua ampla maioria da população formada por indígenas, originários ou não, mestiços ou indígenas ainda sem mistura de raças, e esses não só os indígenas, mas também mulheres, trabalhadores, pessoas com algum tipo de incapacidade, foram sempre historicamente excluídas da estruturação constitucional da nossa região. Então o que o livro tenta mostrar é que a primeira característica distintiva é que a gente ainda bebe muito na fonte do colonialismo, de uma estruturação desigual das nossas constituições, que ainda são centradas muito naquela figura do homem proprietário, pai de família, o pai de família que casa com a mulher honesta, forma uma família estruturada e tem filhos legítimos. Essa é a estrutura ainda que marca a construção das nossas instituições políticas. E, ao mesmo tempo, uma segunda figura muito perene é essa centralidade institucional que o Poder Executivo ocupa. E aqui quero fazer uma advertência.
É óbvio que a gente sabe que a América Latina, do México até o sul da Argentina, é muito heterogênea. Aqui ninguém está tentando mascarar realidades nacionais para tentar afirmar um caráter único, não é isso. Obviamente que o Poder Executivo do México tem uma característica muito diferente do que tinha no Brasil. O Brasil tem uma história muito peculiar, até por conta da sua formação, não foi uma formação de guerra, foi uma formação pactuada, por cima, com a manutenção dos escravos como elo da transição do período colonial ao período independente, mas, de uma forma geral, com mais ou menos matizes, o Poder Executivo sempre ocupou uma centralidade institucional muito forte nesses países. E aí, o que eu tento mostrar é que, na verdade, apesar de muita gente falar que o constitucionalismo latino-americano é formado por instabilidade, na verdade o que eu tento mostrar é que, na verdade, ele é estável, assombrosamente estável. Ele é instável em matéria de golpes, de sucessão de constituições, em matéria, sim, de rupturas periódicas e episódicas de quem ocupa o poder em determinado momento. Mas ele é assustadoramente estável nesse período de mais de 200 anos de história independente da América Latina, considerando esses seus caracteres instituídos que são estruturais, que é essa centralidade do executivo e essa estrutura desigual que eu chamei de colonialismo. Pode chamar por outro nome, você pode chamar de desigualdade intrínseca, pode chamar o que quer que seja. Mas essa estrutura colonial desigual e de centralidade do poder executivo são características muito estáveis. E aí a tese passou por um período pela escolha de 2 países, que eram os países do chamado novo constitucionalismo latino-americano. E por que a escolha desse novo constitucionalismo? Porque se propunha, por esse novo constitucionalismo, quebrar algumas bases estruturais, históricas, que marcavam esse constitucionalismo na América Latina. Alguns autores vão situar o início desse novo constitucionalismo na Constituição da Venezuela de 1999. Mas o recorte que foi feito na tese é para as constituições do Equador e da Bolívia, exatamente porque esse elemento étnico, esse elemento de subversão da tentativa de estruturação desigual é um elemento mais central nesses países. E, claro, com avanços e retrocessos maiores. Evidentemente, com avanços e retrocessos maiores. Por exemplo, dentro das constituições, o movimento feminista denuncia muito a Constituição boliviana porque ela trouxe para a centralidade a questão étnica, mas passou ao largo de rediscutir as estruturas de poder que dão de forma assimétrica entre homens e mulheres. Algumas comunidades indígenas, inclusive, diziam que ao reforçar esse caráter étnico, esse caráter plurinacional, melhor dizendo, não étnico, mas plurinacional, e acertadamente trazer a discussão nacional, plurinacional, para dentro da seara constitucional, acabaram se esquecendo as outras clivagens, outros cortes necessários para discutir a estruturação desigual de poder. Uma delas é a questão feminina, que continuou sendo marcantemente desigual, hierarquizada e estruturada. E quando a justiça indígena entra em foco com o reconhecimento da validade das suas decisões, às vezes a perpetuação dessas estruturas hierárquicas de poder também se permite. Então, veja, é super complexo todo esse assunto quando você quer desestruturar estruturas desiguais. Mas, reconhecendo os problemas, mas também elogiando as iniciativas, são 2 constituições que tentam trazer esse caráter de ressignificar as estruturações de poder. Mostrar, olha, aqui nós temos parcelas da nossa população inteiras que são excluídas do peso do poder político, da estruturação do poder político. E é isso que o capítulo 2 do livro tenta fazer, identificar essa centralidade. E aí no capítulo 3, que eu acho que é o foco maior, e aí que eu já estou quase chegando para a conclusão mesmo, eu tento mostrar o que esse novo constitucionalismo marcou. E uma crítica que eu faço muito firme a isso é que todas as análises muito elogiosas, e eu sempre desconfio de análises excessivamente críticas ou excessivamente elogiosas. Todas as análises muito elogiosas foram marcadas num período de excessivo otimismo com a esquerda latino-americana. Veja, a esquerda latino-americana ocupava o poder na Argentina, no Brasil, no Chile, no Equador, na Venezuela, na Bolívia. Na Colômbia não dá para dizer que era esquerda, mas, enfim, era um presidente mais à esquerda do que o atual presidente e muito mais à esquerda do que o ex-presidente. Enfim, quando a gente olha esse otimismo, falava-se do novo constitucionalismo latino-americano como se fosse a solução de todos os males da América Latina. E essas análises eram muito centradas no texto, que eu acho que qualquer análise minimamente
profunda de direito constitucional jamais pode olhar para o texto da Constituição como se fosse a resolução dos nossos problemas. Quem acredita numa lei, quem se mobiliza, aprova uma lei e volta para casa, acaba saindo com muito menos do que começou, porque agora nem mais o discurso unificador pela aprovação da lei tem. Se você não continua a mobilização política, isso não vai adiante. E é uma das coisas que a tese tenta apontar, que o livro tenta apontar. O direito tem seus limites, a gente precisa reconhecer esses limites do direito. E aí o que a gente tenta mostrar é que, se a gente vai além do texto constitucional, que significou avanços, é óbvio que significou avanços, e aqui também é a minha postura de desconfiança de quem é excessivamente crítico. Não olhar para a construção de um tribunal constitucional plurinacional com representação paritária, de Assembleia Legislativa Plurinacional, como é o caso da Bolívia, com permissão de que as comunidades indígenas se façam representar. Não olhar para a inclusão que a Constituição equatoriana permitiu aos povos montubios, aos povos indígenas. Não olhar para a ressignificação dos direitos fundamentais, incorporando os direitos da natureza. É claro que isso também é jogar fora uma crescente de progresso que é super fundamental. Mas, para mim, a virtude está em identificar os avanços desses processos e tentar ler onde é que estavam os problemas. E aí, ao olhar os problemas, é que eu apontava algumas coisas que eu entendia que eram problemáticas e que, assim, não é querer fazer um autoelogio, mas que, infelizmente, eu acho que eu estava certo. O que eu apontava? Eu dizia, olha, aqui nós temos um problema na Bolívia, porque ela avança, falando especificamente de cada país, porque ela avança, mas a gente tem um processo de tentativa de centralização de poder nas mãos do presidente. A gente assiste a um processo de talvez verificar um possível autoritarismo, semi-autoritarismo, ou constitucionalismo abusivo, ou constitucionalismo furtivo, escolha a nomenclatura que quiser, por parte do presidente, que estava tentando reiteradamente se manter no poder, cortando diálogos com a oposição. E o que a gente mostrava era o seguinte: numa democracia que é plurinacional, mas que também é multiideológica, que também é formada por caracteres diferentes, se a gente não tem a possibilidade de diálogo, isso pode levar a uma ruptura. E foi o que, infelizmente, aconteceu na Bolívia em 2019. Uma sucessão de erros do governo Evo Morales, que não se sujeita a um plebiscito que eles perdem por 51,3 a 48,7. É um plebiscito em que a vitória é apertada, mas é uma vitória decisiva, 51,5 a 48,5 praticamente. Ele vai tentar criar interpretações super inovadoras no Tribunal Constitucional, consegue a possibilidade de uma nova reeleição, e a eleição de outubro de 2019 é marcada por vários problemas, e essa tentativa de perpetuação acaba sendo um tiro no próprio pé. E é um tiro no próprio pé com uma ruptura institucional muito forte. E era uma das coisas que eu apontava no livro. Lá nas conclusões eu dizia, os países que implementam, e eu escrevi o livro em 2017, publiquei no começo de 2019, antes de tudo acontecer, eu dizia, se a gente não envereda por um caminho de abrir as pontes de diálogo, se a gente não envereda por um caminho de entender que a democracia requer essa alternância de poder, há a possibilidade de que a ruptura venha de uma forma drástica. Infelizmente é isso que aconteceu. E agora, no dia 18 de outubro, a gente vai ter novas eleições e o cenário é super incerto. No Equador, algo parecido. No Equador, o presidente Rafael Correa sai da presidência em 2017, mas estruturou uma Constituição profundamente centralizadora nas mãos do presidente, que tinha poderes, por exemplo, de dissolução da Assembleia, as propostas do presidente tinham um quórum menos qualificado para serem aprovadas, etc. E no Equador, o problema grave foi um problema que aconteceu em outros países da América Latina também, que é um problema de financiamento. Tanto é que as manifestações de outubro de 2019 se dão quando o governo retira o subsídio para os combustíveis fósseis no bojo de um acordo com o FMI. E era uma das coisas que eu falava, eu dizia o seguinte, outro problema para os países do novo constitucionalismo latino-americano poderem avançar em seus projetos é observar as limitações externas e as constrições econômicas. Elas reduzem a margem de manobra desses governos. Então, sem que se abra um diálogo, uma possibilidade de a gente caminhar de forma ordenada para a implementação de medidas econômicas ou para melhoria do bem-estar das populações, esse novo constitucionalismo não tem condições de se manter, porque a gente não pode basear as promessas apenas no que a Constituição oferece. As limitações econômicas, as constrições, elas são absolutamente relevantes. E foi o que aconteceu. O outro diagnóstico da Bolívia foi a ruptura institucional. No caso do Equador, foi a ruptura econômica. E era o que o livro apontava. Para qualquer projeto constitucional, e aí chegando ao final mesmo,
para qualquer projeto constitucional, que são as conclusões que eu tento apontar, é dizer o seguinte: o que a gente precisa entender aqui na América Latina, alguns autores falam sobre um constitucionalismo que faz promessas e caminha em direção a ele. Alguns dizem constitucionalismo utópico, outros dizem constitucionalismo transformador. De qualquer forma que você adote essa visão, o que é importante entender é que qualquer projeto constitucional latino-americano precisa entender, em primeiro lugar, as suas limitações, precisa entender que não há mais cabimento em se afirmar governos que não respeitem a alternância de poder. A gente precisa, até para que os projetos se oxigenem, que a alternância de poder ocorra. Veja, o caso do Equador. Lenín Moreno era vice-presidente do Rafael Correa, adota uma presidência absolutamente oposta, e agora o candidato que era do grupo correísta lidera as pesquisas de intenções de voto. Então, se a gente entende o mecanismo de funcionamento da alternância de poder, a gente vai entender que a democracia é sujeita a avanços e retrocessos. Mas sem isso, esses projetos não podem ir adiante. Então, o que eu apontava? Esses projetos têm muitas qualidades, mas eles têm contradições e limitações internas que podem fazer com que eles se esgotem. E a gente vive um momento muito complicado na América Latina como um todo. A gente tem problemas de ampliação de participação democrática, a gente tem constrições econômicas, a gente ainda é inserido numa mentalidade de acreditar demais na norma jurídica, de entender que quando eu aprovo uma lei, uma Constituição, o trabalho está todo realizado. E o que o livro exorta ou tenta construir é mostrar que o ordenamento jurídico tem as suas limitações e que sem que a gente trabalhe essas construções políticas, entender as limitações da democracia, diálogo com oposição, alternância de poder, constrições econômicas, se a gente não entrar por esse caminho, nessa seara, não tem como avançar qualquer projeto constitucional com qualquer pretensão de sucesso na América Latina. Basicamente era isso que eu tinha para falar. Quero agradecer a todos. Obrigada, Fernando. Eu vou me permitir falar por último, porque eu tenho alguma. Eu já discuti esse livro, né, quando ele era ainda uma tese, mas eu quero aproveitar, considerando que, sobretudo, a Melina vai ser a primeira que tem que, não sair para um outro compromisso. Vou passar a palavra a ela, e aí, na sequência, a Heloísa, o Miguel e eu. Então, pode ser assim? Estão todos de acordo? Então, por favor, Melina. Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma alegria e satisfação estar aqui nesse debate que nos transporta também, de alguma maneira, alguns anos atrás, né, ao ambiente da faculdade, né, que não faz tanto tempo assim, né, Fernando? Também não precisamos ser tão... mas aqui é uma coincidência muito feliz, na verdade, que a gente está, acho que aqui numa cadeia de monitores da professora Vera, né? O Fernando foi meu monitor da turma quando a professora Vera dava aula, depois eu tive também a chance de ser monitora da turma da Elô, do Miguel, fui monitora com o Miguel também, da professora Vera, então estamos aqui todos aí na escola que a professora Vera tão generosamente fundou, né, com, enfim, muita profundidade teórica, mas também muito afeto nos ensinar o direito constitucional. Então, não queria deixar de fazer esse registro, porque se estamos aqui hoje reunidos, discutindo a obra do Fernando, que é muito instigante, muito relevante, também aí devido ao legado da professora Vera. Feito esse registro, eu queria te parabenizar, Fernando. Enfim, a gente teve um feliz encontro na Universidade de Direito da Loyola, lá em Chicago, em que eu pude ouvir um pouco, né, algumas partes aí da pesquisa já estavam lá, mas, enfim, a tese ainda não estava toda posta, né, e pude ler com, enfim, bastante interesse aí, não o livro, mas a versão tese, né, que está lá no repositório da UNB, bastante interessante. Inclusive já fiz a encomenda do meu livro aí, que deve chegar nos próximos dias, mas de toda maneira, eu queria puxar a discussão um pouco para uma discussão que é muito presente na minha visão do direito constitucional, e eu acho que tangencia muito do que você trabalha na tese, chama um pouco, até mesmo dessa visão um pouco idealizada que se faz
né, desse novo espaço constitucional que se abre na América Latina, que é o movimento do chamado Ius Constitucionale Comune Latino-Americano, né, no acrônimo ICAL. Esse é um marco teórico que eu trabalho bastante, porque olhando, né, nos diálogos do nosso constitucionalismo com o sistema interamericano, esse aspecto da formação do constitucionalismo transformador na América Latina se coloca como uma questão central, né, e esse direito comum latino-americano, que autores como o Armin von Bogdandia, a Mariela Morales, né, o Eduardo Ferrer MacGregor e tantos outros nos colocam aí, parte como pressuposto aí da rejeição das 3 ideologias constitucionais tradicionais que a gente tem na América Latina, né, o conservadorismo, o liberalismo e o que eles chamam de radicalismo, né, e trabalham com essa ideia de que a América Latina é de fato uma região muito plural, mas existem problemas comuns, né, e esses problemas comuns que são muito típicos da periferia do espaço jurídico europeu suscitam aí, podem nos dar um ponto de vista diferente, né, partindo da exclusão e a desigualdade como problemas centrais para pensar esse ius constitucionale comune. E a partir daí se constrói toda uma teoria que parte de um diálogo, né, sobretudo com o sistema interamericano de direitos humanos, né, que privilegia a igualdade como um pilar central, o pluralismo, né, o combate às discriminações estruturais, e trabalha justamente com essa ideia de que, enfim, esses desafios comuns podem nos levar aí a um constitucionalismo transformador na região, ainda que haja muita pluralidade dentro da região, mas partindo dessa ideia da desigualdade, né, como um pilar central, e trabalhando, sobretudo, aí o papel dos diálogos constitucionais, sejam os diálogos horizontais, né, entre constitucionalismos estatais, mas, sobretudo, o diálogo vertical, o impacto da Corte Interamericana na construção desse novo espaço. Né? Então, eu comungo, enfim, com o que você coloca na sua tese, que o novo constitucionalismo latino-americano, se é que ele existe, ele ainda é algo por vir, né, que nós ainda não temos esses delineamentos, mas eu queria discutir se, dentro dessa promessa, se esses diálogos, sobretudo que vêm do sistema interamericano, né, na expansão, não só de direitos, mas também na revisão das próprias estruturas de poder, também faz parte desse redesenho. E aí, se coloco só um último elemento para a gente fazer essa reflexão, que é a recente discussão que está se travando na Corte Interamericana, justamente pela oportunidade de uma opinião consultiva feita pelo Estado da Colômbia, se a reeleição seria, enfim, um direito humano a ser protegido ou, na verdade, justamente um fenômeno político a ser combatido pela erosão da democracia, né, e todas as consequências que nós vemos aí na nossa região, marcada pelos hiperpresidencialismos, pela profunda desigualdade e pelo declínio democrático, né? Então, isso mostra que nós temos aí, enfim, algumas, digamos, alguns ganhos aí que vêm desse diálogo com o sistema interamericano que formam aí esse novo espaço. Então, queria discutir um pouco sobre isso, queria discutir, enfim, sobre se você acha que faz sentido pensar isso nessa nossa paisagem. Obviamente, né, isso depende de um diálogo com os constitucionalismos internos, né, a absorção disso também pelas constituições, de que modo os estados dão vazão a isso com as cláusulas abertas, com o controle de convencionalidade, mas eu queria discutir um pouco sobre isso aí à luz do que você trabalhou e problematizou na tese. Fernando, vocês preferem que a gente tome você prefere que a gente tome todas as questões ou que a gente vá fazendo assim no Não, eu acho que é melhor fazer assim, professora, porque daí fica a pergunta e o diálogo, porque senão Luísa faz 2, 3 perguntas, Miguel 2, 3 perguntas, a hora de voltar na da Melina, talvez ela nem esteja aqui. Tá bom, beleza. Bom, eu fiquei... Bom, faz tempo, sim, Melina. Eu fui embora de Curitiba faz quase 16 anos, mas tudo bem. Eu gostei muito da sua intervenção, eu acho muito interessante essa tentativa do diálogo, só que eu vou começar te dando uma nota triste, assim, do abuso, né?
o abuso que mascara o uso, porque a sentença do Tribunal Constitucional Plurinacional, no caso Evo Morales, que permitiu a ele disputar deixa eu ver, ele se elegeu em 2006, se reelegeu em 2009, se reelegeu em 2014, queria disputar a 4ª reeleição em 2019. A sentença foi baseada no abuso do sistema interamericano. O que eles fazem? Para poder suplantar, fazer um Trump em relação à Constituição Nacional que impedia a reeleição novamente, tinha uma disposição constitucional expressa e tinha uma lei de interpretação da Constituição aprovada em 2013, ou seja, todos os indicativos. Eles vão buscar no sistema interamericano de direitos humanos um suposto direito político do presidente de concorrer aos cargos públicos. Eu sei que isso é um abuso, não estou dizendo que não é. E quando a gente tem abuso de direito, a gente não tem direito. Para lembrar aqui os nossos Klaus Guinter. Mas a questão aqui é interessante de ver que como o sistema interamericano foi usado, ele é usado quando é conveniente por atores poderosos para determinadas circunstâncias. Então, o golpe, e eu não tenho problemas em dizer que houve um golpe na Bolívia, apesar de eu entender que os dois lados estavam errados em 2019, o golpe na Bolívia se ampara na posição da organização da OEA também. Eu sei que isso não é sistema interamericano de direitos humanos, eu sei disso, não sou ignorante nesse ponto. Mas a questão é entender que muitas vezes os atores poderosos, para lograr os seus fins, vão buscar no sistema internacional de relações políticas, de direitos humanos, de todos os sistemas internacionais que você pode imaginar, eles vão buscar legitimação para si. Então, é uma nota triste. Agora, por outro lado, não desincentiva. O que você falou é perfeito. E eu acho que o livro, mais até do que a tese, porque a tese foi terminada em março de 2017. E aí o livro sofreu revisões até janeiro de 2019. Então, no livro eu tive como olhar mais 1 ano e meio depois de decorrência dos acontecimentos. O livro, até mais do que a tese, partilha dessa visão internacionalista. Ele vai se defender, e a minha visão, que a gente tem problemas locais, claro que a gente tem. O Adam Tchaikovsky vai dizer que o motor de todas as instituições na história é a endogeneidade, ou seja, a gente pode no máximo exportar instituições, mas nunca importá-las. Então a gente constrói modelos, eles podem se mostrar válidos em determinadas situações, mas toda vez que a gente vai importar, precisa olhar as condições locais. É isso mais ou menos o que ele tentou dizer. Mas eu concordo com você 100%, até porque ele também tem um livro que vai dizer que a geografia é um dos fatores mais importantes para determinadas instituições políticas. E geografia não apenas em termos físicos, mas também em termos de aproximação dos povos. É óbvio que a gente tem problemas em comum, a gente tem... E o livro partilha dessa visão, ao defender que a gente tem uma história comum na América Latina, que é centralista, e que é colonial, ou desigual, ou hierarquizante, ou o que quer que seja, ele vai ter essa leitura de que a gente vive problemas comuns e que tem capacidade de ter soluções comuns. E eu acho muito interessante que esse tipo de diálogo tem... O professor von Bogdandy há muito tempo fala disso, né? Tem até um centro que estuda lá no Max Planck, e ele inclusive falou disso na intervenção dele, salvo engano, no ano passado, em Santiago. Eu acho super interessante que a gente construa esses caminhos comuns. Sempre entendendo, porém, contudo, que instituições se exportam, mas nunca se importam. Se a gente entender que existem peculiaridades locais absolutamente relevantes. E aí tem um exemplo muito claro. Se no Brasil a emenda à reeleição em 97 passa, a 16 de 97 passa, e na minha visão é um caso típico de uma profunda reconfiguração do nosso sistema constitucional, em países como o Paraguai, falar sobre reeleição é você praticamente cometer um sacrilégio político. Existiu uma revolta gigantesca quando eles tentaram passar a emenda de reeleição em 2018. Por quê? Porque lá eles são extremamente traumatizados com a mais longa ditadura da América do Sul, que foi de 1959 a 1990, 89, do Stroessner. Então é algo profundamente enraizado na cultura constitucional paraguaia, a aversão a qualquer tipo de ideia de reeleição. Então eu concordo com você que a gente tem problemas comuns, e esse debate que a Corte agora está fazendo sobre a reeleição, ele já devia ter sido feito há muito tempo, desde 97, desde 94, quando a Argentina foi o primeiro país da região que permite expressamente a reeleição do presidente. Segue-se o Brasil em 97, segue-se a Colômbia em 2000,
aí em 2004, aí seguem-se vários outros. O Equador tinha tirado a limitação em 2015, as eleições sucessivas do presidente. O Evo Morales tenta se reeleger por uma quarta vez. Ou seja, eu acho que os problemas da região todos apontam que eles são comuns. E os países vão tentando construir as suas pontinhas de forma comum. O Chile agora está tentando aprovar uma possibilidade de reeleição que é vedado. No Chile só pode a reeleição com espaço de mandato entre eles. Eles querem aprovar, seguindo o caminho de outros países da região. Então eu acho que eu não conhecia a expressão, o ICAO, adorei a expressão, eu não conhecia. Eu conheço a obra do Bogdandy, eu conheço a interpretação, a leitura que se faz, acho que os problemas são internacionalistas, só advirto desse uso, desse abuso de direito que a gente tem quando a gente tenta importar instituições. Se a gente importa instituições, ou se a gente olha para o cenário internacional, entendendo as peculiaridades da nossa endogeneidade, eu acho que o debate só tem a contribuir. Melina? Alguma consideração? Não, agora eu só fiquei mais ansiosa ainda para o livro chegar, para eu poder ler aí essas incursões a mais que foram feitas, e só dizer que realmente que o abuso não pode, obviamente, descaracterizar o próprio diálogo do sistema, né? Isso a gente faz muito aqui no Brasil também, o sistema interamericano só se lembra quando é conveniente, né? Então, por exemplo, só para citar um exemplo que é off-topic do que a gente está falando, mas, por exemplo, na DPF 442, né? Os conservadores lembram daí da Convenção Americana para falar da proteção do direito à vida desde a sua concepção, completamente descontextualizada, né? Então, isso mostra efetivamente que esse abuso do sistema também, infelizmente, é uma característica generalizada da nossa região. Mas é isso, queria só agradecer também, foi, enfim, muito bom lhe ouvir, Fernando. Até isso os problemas são comuns, né? O abuso é comum aqui. Então, eu aproveito também, agradeço a Melina. A gente está num momento assim, incrível aqui, Fernando, que as várias pesquisas dos núcleos, individualmente, em parceria, elas estão produzindo, além do material próprio de pesquisa, publicações, mas estão engajadas em intervir, né? Então, com peças como amigos, nos tribunais nacionais, nas cortes internacionais, está um momento assim incrível, assim, está um momento pujante aqui, tá? Mesmo com a pandemia, né? Algo que a gente não imaginava. Bom, eu passo de me... Oi. Deixa eu só fazer uma coisa que eu lembrei, que eu achei interessante, que é sobre esse caso da reeleição também. Na semana passada eu participei de um debate com o Richard Albert sobre o livro dele sobre emendas constitucionais. Ele propõe que a gente revisite a nossa teoria e diga que emenda constitucional é aquilo que altera uma Constituição sem mudar o rumo do projeto constitucional, e ele vai chamar de desmembramento constitucional, constitutional dismemberment, quando uma alteração, apesar de ser num único dispositivo, é profunda o suficiente para que a gente tenha uma modificação do sistema constitucional como um todo. Estou dizendo que eu sufrago a tese como um todo, porque eu até perguntei para ele, falei, numa Constituição como a brasileira, ele vai dizer que o que muda o core da Constituição é um desmembramento, que não muda o core é uma emenda. Eu falei, olha, numa Constituição como a brasileira, o que compõe o core? As cláusulas pétreas, a democracia, claro. Os direitos fundamentais. E aí eu disse para ele, um conceito que é amplo demais acaba não servindo para nada. Mas fora essa crítica, não é disso que eu quero falar, a gente precisava reolhar essa questão da reeleição na América Latina, porque se tem uma coisa que altera substancialmente os sistemas políticos latino-americanos é a reeleição. Porque se nos sistemas parlamentares você poder se reeleger é algo comum, porque você tem maiorias parlamentares. Se no sistema americano, pós-emenda Roosevelt, é comum você se reeleger, porque faz parte da tradição americana, tirando o Roosevelt, foi 3 vezes, todos os presidentes se reelegem por 2 mandatos e as instituições do país são preparadas. Aqui no Brasil, a emenda da reeleição, por exemplo, alterou significativamente a forma como é o governo. O primeiro mandato é sempre construído com olhos a um segundo mandato. Além disso, a gente recriou oligarquias regionais. Por quê? Porque agora eu tenho cada vez mais comum governadores que governam por 7 anos e meio, saem, se candidatam ao Senado, na metade do mandato de governador, voltam a ser candidatos a governador. Prefeitos que fazem a mesma coisa. Então a gente recriou oligarquias modernas, por conta da emenda da reeleição.
Então, veja, e esse é um problema que está sendo... Então, é só para referendar isso que a Karina falou. A gente tem problemas comuns que precisam ser redebatidos. E eles não podem ser minorados. Reeleição é um deles. Excelente, excelente. É uma engenharia difícil, porque será que o tempo de mandato também não teria que ser revisto por conta do que é significativamente pouco para um planejamento? Bom, enfim, mas eu não quero avançar aqui, vou passar para a Heloísa, depois eu volto quando for a minha vez. Elo. Obrigada. Eu queria cumprimentar pela oportunidade. Bom, o isolamento fez com que nem tudo fosse como previsto, mas é melhor termos o debate ainda, cada um no seu canto, do que não termos, né? E, enfim, esse é o caso que é um pouco triste que você esteja certo, né? Que mostra que a gente está numa crise. É igual eu falei para a Marina, que droga que você estava certa no livro, falando sobre conservadorismo, eu preferia que tivesse errado, a gente tivesse uma situação melhor. Mas então, já, parabéns pela análise e que momento ruim que estamos. Mas eu queria fazer 2 comentários, e eu acho que o primeiro, assim, aquele habeas corpus preventivo, talvez minha fala seja um pouco caótica, porque expressa que efetivamente eu estou com muitas dúvidas, e quando falo dúvidas, é dúvidas mesmo. Eu acho que do ponto de vista central, eu não tenho discordância nenhuma com o que você falou. São dúvidas sobre análise, sobre objeto. Então, se eu não for muito clara, é porque eu estou nesse processo de tentar maturar os acontecimentos e as situações. E, enfim, vamos tentar conversar nisso, porque daí, pela minha experiência, quando a gente conversa, em geral as coisas esclarecem, as coisas vão ficando, na medida do possível, vai sendo mais fácil a análise. A primeira coisa que eu queria te perguntar, e é uma provocação um pouco rasteira, mas de fato é uma dúvida honesta. Quando você fala, e eu concordo, eu acho que é indiscutível que a América Latina ela tem um grau muito forte, marcado de desigualdade, e é mesmo. Só que eu perguntaria também o seguinte, em que medida essa desigualdade, ela também não vem em outros sistemas? Semana passada foi o escândalo da divulgação do imposto do Trump, que nos últimos 10 anos, sei lá, eu acho que 8 ele não pagou imposto, e um dos anos ele pagou $750 de imposto, que provavelmente é menos que uma pessoa de classe média pagaria. E que mostra, e a análise está sendo feita nos Estados Unidos, que toda a legislação tributária foi construída para favorecer isso, né? E é a crítica que se faz no Brasil, eu não conheço muito em outros países da América Latina, mas imagino que tem um ponto igual, sobre como o sistema tributário, ele onera excessivamente um grupo de pessoas que não é o grupo que tem maiores condições. Então, a minha primeira pergunta é, nessa desigualdade, que nós temos comum em outros ambientes também, que não é só aqui, que há um incentivo via legislação tributária, especialmente para essa desigualdade. Mas essa é mais uma questão, enfim, periférica. O que eu queria ouvir, e que é algo que, assim, toda vez que eu vou pensar no assunto, isso me mobiliza, mas eu não tenho muitos argumentos, na verdade. Me pareceu que você teve uma preocupação muito grande, muito boa, de sair de uma explicação neonacionalista crua para falar as instituições, elas condicionam. Que eu sei que não é tanto o que vem, que não está na teoria neonacionalista, mas às vezes é isso que é essa explicação que é dada, né? As instituições não só importam, como elas condicionariam, aí a gente tende a explicar tudo pelo desenho institucional. E me parece que você sai disso. Mas a minha questão é até um pouco mais ampla. Me parece que os autores que analisam a América Latina, só agora eles descobriram que as instituições não são tão importantes assim, ou elas são importantes, mas elas não bastam. Semana passada ou retrasada, eu vi uma conferência do Daniel Brinks, que ele vai lançar, ou já lançou, não sei, um livro sobre eu esqueci o título especificamente, mas é como se fosse promessas quebradas, ou promessas não cumpridas, enfim, que aquilo que havia considerado anteriormente, que as instituições são importantes, e especialmente o judiciário, acho que teve uma crença gigantesca com o judiciário pode nos ajudar a fortalecer a democracia, agora a gente está no momento de retorno. Então, nesse sentido, e aí, assim, para tentar
tornar isso uma pergunta, como que a gente analisa, sem cair numa explicação meramente institucionalista, as instituições, é isso que você falava no final, né? Não adianta importar, mas sem cair numa explicação também culturalista, que poderia falar sempre foi assim e, portanto, é isso mesmo, ou ficar numa questão só dos atores. Como que a gente pensa esses fatores para dar uma, se não, não só uma descrição, na verdade, mas uma explicação sobre o ambiente e o ambiente constitucional da América Latina. Enfim, ficou claro, porque senão eu tento esclarecer mais. Me ouvindo, me pareceu tão confuso o que eu falei. Obrigada, Fernando, inclusive pela gentileza de ter entendido todos esses desvarios. Está perfeitamente claro, e é uma pergunta super relevante. Começando com a questão da desigualdade, aí eu queria qualificar. Bom, primeiro, a resposta para a pergunta sobre a desigualdade eu responderia para você com a palavra chamada capitalismo. Né? A desigualdade é inerente ao sistema capitalista. Então, todo sistema capitalista é estruturado na visão de que alguns vão ter mais e outros vão ter menos. Mas o que eu tento marcar aqui com desigualdade, aí eu vou usar o exemplo do Estado partido, mas todo mundo, de alguma forma, já conhece. Os Estados Unidos, eles são construídos com base numa desigualdade latente. A cláusula dos 3/5, por exemplo, das pessoas que estão na base da Constituição americana, a exclusão do voto das mulheres até a emenda de 1920, tudo isso está marcado na base da estruturação escravagista e desigual dos Estados Unidos. Mas perceba que os Estados Unidos não são marcados por uma desigualdade econômica fundante da sua república. Quando eles começam a enveredar pelo projeto constitucional, é óbvio que você tem senhor dos escravos, mercadores, etc. Mas exatamente pela natureza do tipo de colonização que eles sofreram, eles eram uma sociedade marcantemente muito mais igualitária do que as sociedades latino-americanas, que são heranças típicas de sociedades excludentes e feudais europeias. Nos Estados Unidos você não tem essa distinção. Você vai falar, você não tem essa distinção, você está desconsiderando os negros e as mulheres, que são a maioria da população. É óbvio que eu reconheço isso, não é disso que eu estou tratando. É uma sociedade profundamente desigual. Mas o que eu estou tentando dizer é que talvez o tipo de desigualdade que a gente marque, o nascimento do constitucionalismo deles e as nossas sociedades sejam diferentes. Eu não sei se faz algum sentido. E o sistema tributário, se ele é desigual, ele é desigual. Inclusive, o professor Valcir, aqui da UNB, que estuda sistema tributário, vai falar disso. A gente, sem olhar o sistema tributário, a gente não consegue resolver problemas de desigualdade. As pessoas são muito preocupadas em construções de novos direitos, em mexer nas nossas constituições. Se a gente não olhar a estruturação do sistema tributário, não vamos mexer em nada disso, porque ele é um progressivo repartidor de desigualdade econômica. Mas perceba, isso é algo do funcionamento, é inerente ao funcionamento do sistema capitalista. Ele é assim, e salvo que a gente pense em uma organização diferente, ele vai continuar sendo assim. E, até nesse sentido, a Constituição boliviana tenta, e a Constituição equatoriana tentam se voltar contra isso. Ao estimular formas de produção econômica e de organização social que não são as economicamente mais eficientes. Por exemplo, estimular a agricultura familiar, ao estimular as produções locais, ao estimular, baseado muito na Convenção 67, se não me engano, da OIT, o direito dos indígenas opinarem sobre projetos econômicos que interfiram com os seus direitos. Então, tudo é o 69 da OIT, eu li os lábios do Miguel, e também a Declaração sobre Direitos dos Povos Indígenas de 2008, da ONU, 2007, da ONU. Então, tudo isso tem a ver com essa resposta a esse sistema econômico. Mas a desigualdade faz parte. Ou a gente parte para um novo sistema econômico, aqui não é nenhum chamado à luta, só estou dizendo uma constatação, são os fatos, ou a gente parte para isso, ou a gente vai viver inerentemente num sistema de desigualdade que é a natureza do capitalismo. Mas o que eu tentei te mostrar, o que eu, pelo menos na minha leitura, é que o tipo de desigualdade de origem que nós estamos tratando é diferente. Veja o Brasil. Nós vivemos um sistema de desigualdade que na Constituição de 1824 estabelecia 2 critérios de renda para a eleição. Eu tinha 2 na Constituição da Mandioca. 2 critérios de renda. Então, eu não hierarquizava as pessoas apenas por elas serem... Apenas. Olha o cuidado com as palavras. Eu não hierarquizava as pessoas por elas serem mulheres, negras, etc. Mas também por quanto elas ganhavam. Mas também pelos títulos nobiliárquicos que elas tinham. Você vai falar, América Espanhola não, porque eles eram repúblicas desde o começo. Mas as elites crioulas vinham
das elites que ocupavam as posições mais importantes nas províncias e nos vice-reinados. Então, a gente tem essa estruturação desigual que faz parte do nosso sistema, que não foi pensado como um sistema, como está na origem do constitucionalismo americano. Bom, e aí passando para a questão. Instituições condicionam, elas são importantes, mas não bastam? Eu te responderia nesse caso, dizendo que a melhor resposta que a gente tem para essa questão é entender que nada é monocausal. Nem as instituições são tão importantes quanto os neoinstitucionalistas falam, nem os atores são tão centrais quanto as pessoas que analisam os papéis dos atores têm. Eu vou usar um pouco do Adam Tversky. Ele tem várias pesquisas sobre isso, e ele vai dizer o seguinte: o que impacta na economia? Um sistema democrático ou um sistema autoritário é melhor para a economia? Um sistema parlamentarista ou um sistema presidencialista é mais importante para a economia? Ele vai dizer, nenhum deles resolve por si, embora eles possam ter influência. Nenhuma explicação monocausal vai dar conta de resolver os problemas. E eu vou te dar um exemplo de onde as instituições importaram mais e um exemplo de onde a atuação dos atores importou mais. Onde a atuação dos atores importou mais? Equador. No Equador, com a mesma estruturação centralizadora da presidência, o governo do Lenín Moreno caminhou caminhou numa direção completamente oposta ao governo do Rafael Correa. O Lenín Moreno recebe um governo centralizado, com amplos poderes, o artigo 138 da Constituição do Equador é um desses exemplos, e ele caminha por distensionar as relações com a oposição. Você vai falar, seu neoliberal, safado, Fernando defendendo um governo mais à direita. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou analisando aqui o que ele fez em termos de direito. O que eu estou dizendo é que a mesma instituição produziu resultados absolutamente diferentes com a mudança dos atores. E lugares em que as instituições elas são perenes e a mudança de atores não influencia tanto. Aí é a história da América Latina como um todo. Você vê, por exemplo, no México, que não permitia a reeleição, mas o mesmo partido controlou o governo de 1922 até 2000. A primeira eleição de alguém que não é do PRI, em 2000, do PAN, é daquele presidente novinho lá, que eu esqueci o nome dele. Então eles passaram 77 anos ocupando a presidência do México, com atores distintos, mas com a mesma estrutura institucional que centralizava na presidência o comando de todo o país. Então, as instituições importam? Obviamente importam. Mas o Daryl Levinson, que não é o Sanford Levinson, é o Daryl Levinson, tem um texto muito importante que eu gosto muito, foi publicado na Harvard Law Review, chamado Parchment and Politics. Ele vai dizer o seguinte, o que é que faz... E o Stephen Holmes também, naquele compêndio de direito constitucional comparado da Oxford, ele tem um texto interessante, em que ele começa perguntando sobre a metáfora de Ulisses se amarrando ao mastro, né, para não escutar o canto das sereias e se jogar no mar e morrer. Ele vai dizer que os constituintes, tradicionalmente, são tratados como o Ulisses que se amarra ao mastro e, portanto, as constituições conseguem se manter por conta desse pré-compromisso. Aí o Holmes e o Levinson perguntam, tá, mas o que impede que um ator poderoso olhe para trás e fale assim, tá, beleza, você há 50 anos optou por fazer esse arranjo, eu hoje em dia com 95% de popularidade estou pouco me lixando para esse arranjo institucional que você fez há 50 anos. Eu quero aqui sobrepassar todos os limites constitucionais. O que é que mobiliza esses agentes a não fazerem isso? As instituições jogam um peso, mas os incentivos do sistema político jogam outro peso. E incentivos em instituições também que são chamadas de informais, que é aquilo que o Guilherme O'Donnell chama de instituições informais, que a Gretchen Helm, que também chama de instituições informais. São os incentivos do sistema político. É quando o ator politicamente relevante entende que ele pode perder apoio, no futuro o seu contrincante, o seu adversário político pode ocupar o poder político naquele momento, e exatamente por isso também vai ter os mesmos incentivos a permitir a alternância de poder, que se ele se avora na ocupação desses espaços públicos, no futuro pode não haver limitação para o seu contrincante. E há mais, o professor, fugiu o nome dele agora, meu Deus do céu, que escreve sobre partidos políticos, eu já vou lembrar o nome dele, diz o seguinte, a gente olha muito para o sistema institucional
E ao olhar muito para o sistema institucional, a gente esquece de outros sistemas. Stephen Gardbaum. O Stephen Gardbaum escreveu um texto em 2017 chamado Political Party, Voting Rights, e eu esqueci o terceiro elemento lá. Ele vai dizer o seguinte: se a gente olha cruamente para as instituições, a gente pensa que a presidência norte-americana é fraca, porque o presidente não pode começar nenhum projeto legislativo, ele não tem capacidade para isso, ele precisa de um deputado que mande, ele não pode começar uma emenda constitucional, todas as nomeações para o governo dele e para o judiciário precisam de aprovação do Senado. E a gente olha outras presidências no resto do mundo, ele não tem capacidade, tirando os discretionary spendings, ele não tem capacidade de mexer no orçamento. Então, assim, ele não pode fazer nada, não pode declarar guerra sem o Congresso. Então, a gente pode pensar que o sistema americano é fraco. E outros lugares do mundo a gente tem um sistema forte. Ele vai falar, olha, essa é uma leitura ingênua, para dizer o mínimo. Eu diria burra, mas pode dizer, ele diz ingênua. Porque se a gente não olha para o funcionamento dos partidos políticos, a gente não vai entender que a presidência norte-americana pode ser frágil ou fraca. Então, quando um partido político controla a presidência, Senado e Câmara, ou pelo menos presidência e Senado, como é o caso agora, a presidência dos Estados Unidos acaba ganhando uma força institucional que ela não teria em tese se você olha apenas para a estruturação do desenho institucional na Constituição. Você vê que em 2016 o Obama, que não tinha nem maioria na Câmara e no Senado, não consegue nomear por 11 meses um juiz para a Suprema Corte. E agora o Trump provavelmente em 35 dias vai nomear um. Por quê? Porque o partido dele ocupa a presidência no Senado. Ah, seu imperialista, olhando demais para os Estados Unidos. Tá bom, esquece os Estados Unidos, vamos para a Bolívia. A presidente interina agora, Jeanine Áñez, ela assume por uma imposição do Exército em novembro de 2019 e ela postega por 2 vezes as eleições para a presidência na Bolívia agora. Ia ser em março, aí veio a crise do coronavírus, jogam para maio, aí jogaram para setembro. Diante da ameaça de que ela jogasse de novo adiante, houve uma mobilização popular, olha a importância da política, mobilização popular, eles fizeram 5 ou 10 dias de paralisação no país, dizendo não queremos novos adiamentos, e ela não controla o Congresso, que ainda é controlado pelo MAS, e o MAS aprova uma lei e obriga a que as eleições se realizem agora em 18 de outubro, praticamente um ano da eleição do ano passado, que foi em 20 de outubro. Então perceba, é uma presidência extremamente forte. Eu não vou negar o que eu escrevi no livro. No livro eu digo que a presidência boliviana é muito forte. Ela é mais fraca que a do Equador, mas é muito forte. Mas ela é constrangida pelos movimentos populares e por um Congresso que é refratário ao seu poder a convocar as eleições, mesmo que o projeto político dela fosse adiar indefinidamente as eleições. Então perceba, instituições importam? Evidente que importam. É claro que importam. Mas não só as instituições formais. A gente precisa olhar para as instituições informais. Precisa olhar para o funcionamento do sistema político. Precisa olhar para os atores. E entender, como o Adam Tversky diz, que nenhuma resposta para problemas sociais relevantes é monocausal. Se a gente fosse voltar aqui para o Dworkin, para homenagear a professora Vera, em situações de desacordo moral relevante, a resposta nunca é simples. É basicamente isso que a gente está dizendo. Em situações de desacordo político relevante, a explicação não é monocausal. Não está só nos autores, não está só nas instituições formais, não está só nas instituições informais. Ok. Professora, seu microfone está desligado. Elô, alguma consideração? Eu passo. Não, eu concordo. A literatura vai falar muito das instituições informais, mas eu acho que o momento de crise o que está mostrando é que instituições informais, elas são as primeiras afetadas, né? Se a gente pensa nessa ideia de acordo de cavalheiros, que é o primeiro a ser rompido. Nem precisa ir muito longe para ficar no best-seller, né? Como as democracias morrem, enfim, que é um pouco isso. Eu acho que as instituições informais, elas começam a se esgarçar em momentos de crise, e talvez seja o principal indicador que está um momento de crise, e que a regra ela não consegue barrar se não tem um interesse legítimo e genuíno de respeitar as regras, nem que seja numa análise autointeressada, né? Eu respeito agora, porque depois, quando eu ganhar, eu quero que o meu oponente respeite também. Então, acho que as instituições informais, nesse sentido, são o principal indicador que as coisas não vão bem, porque justamente são as mais ameaçadas. Aí me parece que a grande questão que se coloca
é como retomar esse acordo, né? Se nós temos como premissa que as instituições formais, elas são uma moldura que depende de uma carne que simboliza, enfim, dessa vontade de aceitar, desse compromisso. Vontade não, porque, em última análise, ninguém tem vontade de aceitar a derrota, mas é um compromisso em aceitá-la. Mas isso, mais como reflexão mesmo. Mas obrigado pela tua resposta. Obrigada, Elô. Eu queria só fazer mais um comentário, que é o seguinte: às vezes, o próprio funcionamento desse sistema político, em que as pessoas têm à disposição o medo de, quando estiverem fora do poder, de serem subjugadas, ela em si é uma instituição informal, e às vezes ela em si não está em crise. Vou te dar o exemplo do Brasil. No Brasil, a gente não teve nenhuma instituição formal botando freios no presidente da República. Por mais que a gente tenha uma gritaria generalizada de que o STF impedia que o presidente governasse, etc., mas aqui nós temos instituições formidavelmente amigáveis ao presidente da República. Desde a Procuradoria-Geral da República, Suprema, etc., e não ao presidente de momento, tá? Qualquer presidente da República. E o que traz o presidente da República a negociar? A necessidade de governar, que é governada por um acordo informal de que sem o Congresso ele não governa. Também pelas competências do Congresso, do artigo 44 e seguintes da Constituição? Claro que é também pelas competências do Congresso. O Congresso pode derrubar atos normativos do Poder Executivo, o Congresso pode barrar as nomeações dele para o Supremo Tribunal Federal, pode barrar a nomeação dele para a Procuradoria-Geral da República. Eu entendo isso tudo, mas o fato é que a governabilidade do dia a dia não é marcada só pelas instituições formais do Congresso, pelas competências. É também por essa necessidade de que eu tenha base, vontade de reeleição. Isso tudo faz parte de um acordo de sistema político que, em si, também pode ser visto como uma instituição informal. Então, em momentos de crise, às vezes são as instituições informais que trazem a gente de volta para resgatar dessa crise. Bom, eu já acho que a gente vai retomar algumas coisas, mas na sequência que eu tenho também, queria fazer alguns comentários, passo para o Miguel imediatamente. Legal, obrigado, professora Vera, Fernando, é um prazer estar aqui com você, ouvi-lo, né? Sempre tão eloquente, profundo, completo, seja muito, muito bem-vindo. Esse tema que você aborda no seu livro, está aqui o livro, é tão interessante quanto o anterior, sobre combate à discriminação regional no Brasil, e mostra a sua preocupação com o nosso país, lá no combate à discriminação regional, e com a nossa região, aqui no livro sobre o constitucionalismo, autoritarismo e democracia na América Latina. É um prazer poder debater nesse espaço institucional com você, que eu gostaria de remarcar, fez um agradecimento e uma fala bonita aqui na introdução, e que está escrito aqui também no agradecimento do seu livro, A Universidade Pública e a Universidade Federal do Paraná. A Universidade Pública que te formou na graduação, no mestrado, no doutorado aqui em Curitiba, em Brasília, que é a instituição hoje mais injustamente atacada e sucateada nos últimos anos. Então é um prazer estar aqui com você e ouvi-lo nesse espaço que é a Universidade Pública. É um espaço em que todos os debatedores aqui também devem a sua formação à professora Vera. A Melina falou, isso é importante, nós somos alunos da professora Vera, fomos monitores da professora Vera, e hoje podemos contar com o prazer de debater ao lado dela aqui e com você. Então, obrigado, de novo, reiterando aí o prazer que é fazer parte desse evento, nesse espaço, com esses pares e com você. Fernando, eu tenho duas perguntas para te endereçar. Duas perguntas gerais. Uma a partir de um contexto geral e a outra a partir de uma categoria específica. Eu vou primeiro para a pergunta geral, que parte de um contexto geral. O seu livro, ele mostra como e por que nós não podemos recair numa espécie de celebração do novo constitucionalismo latino-americano, uma celebração que seja cega essa nossa história autoritária e concentradora do poder. Você falou sobre isso na sua apresentação, remarcou com excelentes exemplos agora no debate, especialmente a partir da pergunta da Heloísa. E a pergunta que eu te faço é, bom, então, que lição nós podemos tirar para o nosso Brasil? Você falou muito dos Estados Unidos, da América Latina, do Equador, da Bolívia, é o tema do seu livro, mas eu quero te desafiar a pensar a nossa realidade.
E que lição nós podemos tirar para o nosso Brasil, especialmente nesse momento em que o presidente da República abertamente celebra um passado autoritário e faz questão de ser ele mesmo autoritário, indo ao limite das instituições, ou mesmo empacotando e limitando as atuações de diversas das nossas instituições, entre elas a própria universidade pública. A segunda pergunta, que é geral, mas parte de uma categoria específica, é a seguinte: o hiperpresidencialismo, essa categoria do hiperpresidencialismo, você trata disso no seu livro, parece ser mesmo uma marca dos nossos desenhos constitucionais na região. E isso permaneceu no novo constitucionalismo latino-americano. Não à toa, alguns dos perigos que você apontou no seu livro se concretizam poucos anos depois. Quer dizer, nós ganhamos em novos direitos, nós ganhamos em novas compreensões sobre um povo multicultural, mas mantivemos essa concentração de poder. O Gargarella fala disso com uma metáfora muito interessante sobre a inalteração da Casa de Máquinas da Constituição. E, bom, o meu desafio para você é pensar o Brasil. Mesmo no Brasil, há quem veja o presidencialismo de coalizão que tem marcado a nossa política como um meio necessário não só para que o presidente governe, mas para que também haja uma continuidade e centralidade do poder nas mãos do presidente e dos seus principais interlocutores no legislativo. Se a gente pensar a história mais recente, de 2016 para cá, essa impressão pode parecer ir se confirmando, pelo menos aos poucos. Quer dizer, a despeito da virada ideológica que nós tivemos de 2016 para cá, a instabilidade segue operando como um ímã permanente da nossa bússola existencial no Brasil. O Centrão continua ali, do PT ao PSL, e se mantendo fiente ao presidente de hoje, que não tem partido. As estocadas que os presidentes vêm levando, Dilma, Temer, Bolsonaro, me parecem ser algo para sempre lembrar o presidente de turno de que o poder, de que a economia devem ser operados de forma centralizadora, excludente, marcas da nossa tradição latino-americana. E aí, o que o seu trabalho nos diz, então, sobre o Brasil do Bolsonaro hoje? Vamos lá. Bom, é sempre um prazer debater com o Miguel. O Miguel é um dos bons contribuidores. Em relação a essa categoria do hiperpresidencialismo, ele me ajudou a aprofundar, porque a sugestão do livro, do Fundamentos de Direito Constitucional do Nino, veio dele. Se está no livro, veio por sugestão do Miguel antes da defesa da tese, que me fez ler e aprofundar um pouco mais. Eu agradeço sempre o Miguel. O Zé Arthur também é outro bom amigo na interlocução sobre esses temas, mas o Miguel foi decisivo para refinar assim, alguns dos pontos. Eu vou começar por essa segunda pergunta. E eu começo por uma observação que me foi feita na banca, na qualificação e na banca, a professora Vera talvez lembre, foi feita pelo professor Leonardo Barbosa, que para mim é um dos melhores historiadores do constitucionalismo brasileiro. Escreveu o livro que ficou em segundo lugar no prêmio CAPES de teses em 2014, que é um livro sobre história constitucional brasileira. Ele analisa o período da transição, do primeiro período da ditadura e da construção da Constituição de 1988, com uma profundidade de dados, de informações históricas que, assim, é assombrosa. O trabalho que o professor Leonardo teve para fazer esse livro merece a leitura de todo mundo. E ele sempre me falava isso, e quem me falou isso também foi o professor Marcelo Neves, grande constitucionalista. Ele disse o seguinte: olha, você tem que temperar um pouquinho essa leitura de hiperpresidencialismo quando olha para o Brasil. Porque ao olhar para o Brasil, precisa se entender que a gente vive períodos muito fortes de presidentes na história. Vivemos. Getúlio Vargas é um exemplo, os presidentes militares são outros exemplos. Mas os presidentes no Brasil só governam quando as oligarquias estão junto. No Brasil, a República Velha é uma república de oligarquias. No Brasil, Getúlio Vargas cai quando a oligarquia sente que é possível. No Brasil, os presidentes militares, nós raramente, quer dizer, claro que lembramos, né, dos nomes deles, mas a gente não lembra como um período de um presidente específico, mas como o período dos presidentes militares, porque a oligarquia, a casta civil-militar, é que se entroniza, que
ocupa aquele espaço. E no Brasil, na Constituição de 88, não é sem razão que a Constituição dá duas viradas metodológicas importantes. Primeiro, ela joga a estruturação do Estado para depois os direitos fundamentais, é uma marca inovadora da Constituição de 88, ela joga isso para depois, e ela estrutura, diferentemente do que outras constituições faziam, e ela estrutura o Poder Legislativo antes do Poder Executivo. O Poder Legislativo é regulamentado a partir do artigo 44, e o Poder Executivo vai ser regulamentado a partir do artigo 75, mostrando, 75 ou 76, mostrando que na Constituição de 88, muito fruto desse passado ditatorial, o que se tentava era realmente estabelecer limitações no poder do presidente. E aí a gente tem, por exemplo, acabar com os decretos-leis, instituir medidas provisórias, etc. Para que eu estou fazendo esse apanhado, né? Só para tentar mostrar que eu sei de história constitucional brasileira. Para mostrar que eu entendo a crítica do Miguel. E acho que ela é relevante. Quando a gente fala de hiperpresidencialismo, no Brasil a gente precisa temperar um pouco mais. Porque no Brasil, um país maior e talvez um pouco mais complexo do que outros lugares, a gente tem que colar, não negar que tem hiperpresidencialismo, a gente tem uma centralidade presidencial, mas aqui uma característica que é muito forte do nosso constitucionalismo é uma característica oligárquica, uma característica desigual, oligárquica, de estruturação de hierarquias. O presidente ocupa uma centralidade? Ocupa uma centralidade. Não é sem razão, os partidos se matam, abrem mão muitas vezes de alianças para o Congresso e deixam o Congresso ser dominado por bancadas temáticas em prol da eleição do presidente da República. Isso foi muito do que o governo do PT fez. Para eleger o Lula 2 vezes e a Dilma 2 vezes, fez frentes parlamentares amplíssimas que permitiam que o Congresso fosse dominado por interesses os mais fisiológicos possíveis de pessoas com as mais variadas vertentes ideológicas. Então aqui o Poder Legislativo muitas vezes é abandonado para chegar à presidência. E a gente perde a disputa desse Poder Legislativo. Então assim, o que o livro aponta? Que a gente tem uma centralidade no Brasil? Tem. Mas que no Brasil a gente precisa olhar o funcionamento dessas oligarquias. Existe até um setor da literatura e ciência política chamada teoria das elites, que pode nos indicar muito bem como funciona a democracia brasileira estruturada nessas elites. Nós temos uma presidência da República forte? Temos. Aqui, por exemplo, o presidente da República tem uma margem de discricionariedade sobre gastos orçamentários. Aqui, como nos aponta o Celso Limongi, a taxa de sucesso dos presidentes da República é gigantesca. Ele chama de taxa de sucesso o número de vezes em que medidas interessantes para o governo são aprovadas pelo Congresso. A taxa de sucesso dos presidentes da República, pós-Constituição de 88, é até maior do que em períodos precedentes, mostrando que a taxa de agenda também, que é a capacidade do presidente pautar os debates do Congresso Nacional, ela é alta. Então, a gente vê o funcionamento do hiperpresidencialismo no Brasil, talvez não tanto na estruturação institucional, formal específica, mas em itens como taxa de sucesso, capacidade de determinar a agenda, mas quero fazer aqui o reconhecimento de que no Brasil a gente precisa temperar isso um pouquinho mais. E que lições o livro traz para o Brasil no contexto geral? Eu acho que uma primeira lição que o livro traz é que um país que não trata a memória do seu passado autoritário está condenado a se reencontrar com ele em todo momento. Acho que a Constituição de 88, como você vai saber melhor do que eu, existe um autor que escreveu sobre isso, que eu, inclusive, o Juliano Zaide, publicamos um texto baseado muito na obra de um autor, que é o André... Esqueci, vou lembrar ele no meio do caminho, igual eu lembrei do Stephen Gardner. Ele vai falar sobre essa Constituição de 88, sobre o momento da nossa Constituinte, como um momento de conciliação muito grande, que a gente não revisitou o nosso passado, inclusive empoderou mais algumas instituições que já eram poderosas antes. A gente permitiu a inscrição do artigo 142 na Constituição como uma concessão para as Forças Armadas, a gente permitiu que o Supremo Tribunal Federal amealhasse mais competências do que ele tinha no período ditatorial e não criou um tribunal constitucional, sem nenhuma defesa aqui de que o tribunal fosse importante. Mas a primeira lição que fica é que um país que não olha para o seu passado tende a reencontrá-lo ali na esquina. E é o que aconteceu com o Equador e com a Bolívia. Sem remediar passados autoritários e ao permitir, no bojo do novo constitucionalismo latino-americano, que práticas autoritárias fossem repetidas, eles se encontraram com crises ali adiante. E é o meu medo que a gente tenha no Brasil. Porque eu esses dias estava conversando com um interlocutor que disse, hoje em dia, uma das coisas boas que aconteceu é que as pessoas voltaram a se afirmar de direita. Antes elas tinham medo de se afirmar como de direita. Eu falei, essa é uma coisa boa.
Mas uma coisa ruim é que a extrema-direita se chama de direita hoje em dia. E a gente precisava começar a dar mais nome aos bois. Então, como contexto geral, primeiro, a gente tem que reencontrar nossa história. A segunda coisa, a gente precisa aprender com as experiências autoritárias e entender, e aqui fazendo uma ode ao seu livro, que a gente precisa aumentar a capacidade da nossa democracia de ser efetivamente deliberativa. Eu sei que você fala da relação das cortes, da capacidade dos diálogos institucionais das cortes, mas a gente precisa entender que a nossa democracia como um todo precisa ser mais capaz de se abrir para devolver a Constituição ao povo, para parafrasear o professor Miguel. A gente precisa devolver essa Constituição e esse debate político para o povo, se abrindo mais para esse debate. Não tem que ter medo do debate popular. A gente não tem que ter enraizamento, a gente não tem que ter encastelamento, entender que a gente precisa fechar. Porque se a gente não marca esse encontro com o nosso passado, se a gente não abre essa nossa democracia para participação maior, a gente tende a perpetuar cada vez mais, marcar esse caráter que eu quis dizer na minha tese, esses caráteres que eu digo que são permanentes da nossa democracia, que é um caráter oligárquico. E aí o professor Gargarella, que acho que é o mestre de todos nós, fala muito disso. A gente vive na América Latina um medo do povo, a gente se pela de medo do povo. E acho que enquanto a gente tiver esse medo, o futuro que nos aponta, infelizmente, é um futuro negro. Eu não tenho muito como responder as coisas que o Miguel falou, porque eu concordo com a grande maioria delas. Eu estou aqui divagando, sabe? É basicamente isso que eu queria falar. Miguel, alguma outra consideração? Não, estou super satisfeito. Bom, eu, antes de perguntar se tem alguma outra questão que vem de quem está nos acompanhando aqui, eu não preciso dizer das qualidades que sobram na pesquisa do Fernando, que culminou no livro, enfim, no que o Fernando segue fazendo em matéria de pesquisa. Ele demonstrou aqui o quanto ele acompanha esse debate e de um lugar que ele no início já apontou, que é do direito constitucional comparado, na falta de um melhor nome, vamos chamar assim, e com todas essas entradas que durante muito tempo estiveram obstruídas para pensar o direito constitucional e que vem, por exemplo, da ciência política. Então, é um trabalho que o Fernando vem fazendo fundamental para todos nós aqui, né, que somos interlocutores. Agora, o que eu vou pontuar, Fernando, são mais inquietações minhas na forma e alguma coisa de conteúdo, porque acho que no conteúdo eu corroboro de todas as teses, não só as que estão no livro, mas as que você agora indicou aqui, que estão, né, na tua pesquisa. A forma que eu tenho inquietações que eu queria compartilhar com você. Por exemplo, essa movimentação com a ciência política, aproveitar que a Elô também está aqui, essa troca com a ciência política da teoria constitucional, ela é fundamental, não tenho dúvida, porque a ciência política tem uma capacidade explicativa, obviamente, muito maior. Agora, o meu ponto é, e daí, entendeu? A gente tem todas essas explicações bem formatadas, seja do ponto de vista dos atores, seja do ponto de vista das instituições. A gente tem agora, a gente avança no sentido de fazer uma análise comparativa. E aí eu me pergunto, do ponto de vista da teoria constitucional, digamos, com esse campo aberto, com esses avanços, com esses diálogos acontecendo de uma forma
mais sofisticada do que, sei lá, tempos atrás, onde o direito constitucional era mais fechado no seu diálogo com, por exemplo, a ciência política. Mas e daí? A gente tem essa capacidade, essa alta capacidade explicativa, e como que a gente aproveita isso? O que a gente faz com isso? Porque parece, às vezes, que de posse de todas essas análises, há um elemento que escapa daí, que não está sendo levado em conta, ou que não é levado em conta, que não é da ordem das explicações, das análises, da racionalidade, que a própria pegada, você falou em sistema político, que a própria pegada da política que está no sistema político. Então, então na realidade, são duas inquietações. Primeira, com essa alta capacidade explicativa que hoje a gente tem para a teoria constitucional, o que a gente faz com isso? Número 1. Número 2 isso que é incomensurável e que nenhuma análise explicativa vai dar conta e que é próprio da política, né? É o tempo da política que é assim, é a tomada de decisão que é assim. Qualquer um aqui que tenha minimamente passado, e todos nós aqui passamos, por um micro exercício de poder, sabe que há tomada de decisão que não tem cálculo. Que ela é da ordem do impulso, do incalculável, ou seja, ou do cara que telefonou e disse, cara, decida assim. Então, e também, o que daí a ciência política diz sobre isso? Né? Outra coisa que eu achei muito legal do que você falou, e a gente tem que reafirmar isso, constitucionalismo não é Constituição, e Constituição, obviamente, não é texto. Então, claro, você pode ter avanço, pode ter novas constituições, cujos textos são incríveis, e nada disso responder da maneira como devia, porque a gente tem um processo, né? O Menelik sempre diz isso, né? Tem uma pedagogia, tem um processo que é o do constitucionalismo. E, por fim, eu queria também ouvir um pouco sobre isso que eu estou também integralmente de acordo, é necessário alternância no poder, é mais do que necessário, a questão, portanto, do sistema de reeleição. Agora, algo que também foge da ordem do calculável nessa alternância, quando você tem um presidente eleito democraticamente que é contra a democracia e que opera por aí também. Ontem a gente estava discutindo o livro organizado pelo Mark Graeber e o Tushnet e o Levinson, que é uma pergunta, né, sobre as crises da democracia constitucional, e numa determinada passagem alguém diz que há esse descompasso entre a eleição, digamos, uma democracia que age de saída, e aí o sistema eleitoral e as eleições, e depois e o que está depois posto, quer dizer, a democracia ela funciona aqui e fracassa aqui solenemente. Então, é democracia. Como é que a gente tempera isso? Mas essas são considerações muito livres, muito soltas, de quem, obviamente, admira muito você e, obviamente, o teu trabalho de pesquisa. Eu não sei se passo para você ou se pergunto, se tem alguém que queira formular alguma outra pergunta, porque a gente está aqui já em 1h25. E para não né, trair aí o meu compromisso do horário com você e com todos os demais, eu podia só perguntar se... Aqui, eu estou vendo uma pergunta da Érica aqui no chat, é isso? Está vendo aí, Fernando? Quer falar aqui, Érica?
Eu não tenho acesso ao chat. O Fernando não tem acesso ao chat, Érica. Você não quer falar aqui? Vamos lá. Sim. Parabéns, primeiramente, pelo debate. Li tua tese, achei maravilhosa. Estou escrevendo um artigo sobre questões indígenas, principalmente a questão do povo Xetá. E uma coisa que me chamou bastante atenção, professor, na sua tese, que agora é livro, né, é sobre a questão indígena realmente, porque lá o professor enfatiza que a população indígena foi abandonada como um povo, né? Até fala na questão de ter sido inspirado no modelo liberal, que eles foram tratados individualmente e segregados dos elementos coletivos de uma cultura, né, da titularidade por direitos oficiais e individuais. Até menciona lá Gargarella, né, que ele mostra que devemos refletir quais são as reais necessidades constitucionais do nosso tempo. Aí surgiram as minhas indagações, né? Será que o fato da colonização pelos europeus aqui na América Latina fez com que essa visão sobre os índios, né, serem pessoas inferiores, acabou gerando esse massacre cultural, inclusive das tradições indígenas? Será que o indigenato, né, que é o direito natural dos indígenas, anterior à existência da própria Constituição, pode nos auxiliar nessa perspectiva de uma reestrutura política pública adequada aos indígenas, né? E, enfim, fica difícil de nós explicarmos as conquistas que até a Constituição trouxe para os direitos indígenas, com respeito à manutenção da terra, tradições e culturas, quando, na verdade, eles não tinham representação, né? Não tinha sequer um deputado federal indígena na Assembleia Constituinte. Enfim, as minhas indagações, se o professor puder, né, se manifestar sobre elas, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Érica. Fernando. Bom, vou começar pelas suas provocações, professora. O que fazer com isso é uma coisa que acho que todo mundo se pergunta, né? Acho que se eu soubesse a resposta sobre o que fazer com essas análises, etc., o que eu acho que a gente pode fazer são duas coisas. Aprofundar as análises e sugerir mudanças. Acho que é isso que a gente pode fazer. E na escrita do meu texto, quando ao final eu faço algumas conclusões, eu de novo fui inspirado também na forma como o Miguel escreve os livros dele, que ele ao final, principalmente no último, ele aponta sugestões. E eu acho que isso é muito válido para a academia fazer. E um outro professor, apesar de eu não concordar 100% com a tese dele, o Richard Albert dedica o capítulo 6 do livro dele a fazer sugestões sobre emendas constitucionais. Então, eu entendo a inquietação. A gente tem uma análise profunda. Poxa, todo mundo sabe o que significaram os movimentos de extrema-direita, o que significaram os retrocessos autoritários, como é que eu faço para controlar, inclusive, um livro muito bom, que é o livro do Ginsburg e do Aziz Huq, sobre como salvar uma democracia constitucional. Eles falam que coisas que qualquer líder autoritário faz, uma das coisas que qualquer líder autoritário faz é tentar dominar as instituições, e eles falam o seguinte: a gente em geral está preocupado com o legislativo e com o judiciário, mas uma das coisas que o líder autoritário faz é tentar dominar a burocracia administrativa, a máquina burocrática administrativa, que é dispersa, formada por gente como vocês, são servidores públicos do Poder Executivo Federal. Então, o que todo líder autoritário tenta fazer é dominar também a máquina administrativa, enfim. Então, a gente tem várias análises. O que a gente pode fazer? Repercutir essas análises cada vez mais e fazer sugestões. E quando eu digo repercutir essas análises, produzir conhecimento com profundidade, mas também ter capacidade de dialogar. Porque, veja, todo mundo sabe o que significa o nazismo, mas nas redes sociais, 10% dos tweets hoje em dia falam que o nazismo era de esquerda. E a gente tem, acho que faltam bibliotecas para colocar a quantidade de livros que já foram escritos a respeito. Eu acho que uma das faltas de capacidade que nós temos, e nós como agentes de produção de conhecimento temos, é a falta de capacidade de comunicar esse conhecimento, que é um problema antigo da universidade, que é a falta de capacidade de comunicar esse conhecimento para quem está fora. É óbvio que a gente tem que produzir conhecimento qualificado. Eu não sou daqueles que defende que uma pesquisa tem que ser chula só para que ela possa ser compreendida. Mas eu acho que a gente tem que melhorar, incrementar as nossas formas de contribuir para o debate democrático. Por exemplo, sabendo comunicar melhor o que a gente produz de teoria constitucional, sabendo fazer sugestões adequadas também para o universo político.
abrindo a universidade para esse campo, abrindo para a extensão, que é do pilarzinho da universidade pública, em geral, é a mais vilipendiada e a mais desprezada. É fazendo esse tipo de coisa, se engajando, sujando a mão com a realidade, como disse, para parafrasear aqui também, um outro professor aqui também, sujar a mão com a lama da realidade. Eu não sei muito o que dizer. A gente tem como aproveitar? Tem. Talvez sugerindo, por exemplo, instituições, mudanças institucionais. Não era o Jefferson que dizia que os mortos não devem governar os vivos, que uma Constituição deve durar no máximo o período de uma geração? Quem sabe a gente tem capacidades propositivas cada vez maiores de sugerir mudanças institucionais. Por exemplo, quem sabe tentar experimentar fórmulas institucionais que garantam maior controle sobre o ocupante do poder. Enfim, o que eu acho que a ciência política e essa aproximação oferece é uma ampliação do escopo de análise. O que a gente vai fazer disso é uma inquietação de todos nós. Eu diria isso. Sugerir melhor, pensar melhor os mecanismos e se abrir mais para produzir conhecimento socialmente relevante. Mangabeira Unger tem um projeto inteiro para o Brasil. Aí eu tenho um pouco... Eu não sou um grande conhecedor do Mangabeira, eu li 2, 3 textos dele no máximo. Mas eu tenho sempre problema quando você vem com pacotes fechados, entendeu? Com pacotes assim, nossa, um baluarte da compreensão brasileira vem e te oferece um pacote, como é que nós vamos resolver o problema? Eu acho que o diálogo melhora a identificação dos problemas e o apontamento de soluções. A gente aqui pensando, nós 10, 12 que estamos participando dessa conferência aqui, mais as pessoas que estão lá, conversando, a gente consegue identificar melhor os problemas do que eu sozinho conseguiria identificar, e apontar soluções muito melhores também. Isso faz parte da pedagogia do constitucionalismo, para emendar na sua terceira questão. E aí, professora, tem um texto também do James Robinson e do... Como é que é o nome? Os caras que escreveram How Democracies Fail. James Robinson e Daron Acemoglu. Eles escreveram um textinho em 2003 sobre, na época da guerra ao Iraque. E eles diziam o que ia fazer com que a Constituição iraquiana fosse adiante. E eles jogavam um papel super relevante, eles diziam, todo mundo em geral fala de cultura constitucional, que é um país sem cultura constitucional, eles diziam, olha, o que é mais importante disso tudo é a gente tentar garantir igualdade. Porque em países em que a igualdade impera, a gente tem uma chance maior de respeito às instituições. E o Adam Tversky fez uma pesquisa com, acho que mais de 200 golpes de Estado desde a década de 50 no mundo. E ele chegou à seguinte identificação. Nenhum país com renda per capita acima da renda per capita argentina em 1976 passou por um golpe de Estado. O que eu estou querendo dizer? Que se tiver renda per capita não vai ter golpe? Se tiver cultura constitucional não vai ter golpe? Se tiver igualdade não vai ter golpe? Não. Mas eu quero dizer que são muitos os elementos de análise que a ciência política nos dá e que, para emendar lá em cima, a gente precisa começar a pensar em instituições a respeito disso. Porque os mecanismos de análise, eu concordo com você, estão aí. Um vai focar na economia, o outro vai falar da endogeneidade, o outro vai falar de cultura constitucional, o outro vai falar das instituições, o outro vai falar do sistema político, dos partidos políticos. É tudo isso e um pouco mais, na verdade. Então eu acho que a gente tem que começar a produzir conhecimento socialmente relevante. Eu acho que cada vez mais a gente tem que começar a escrever menos textos que são lidos só pelos nossos especialistas e mais textos que são lidos por mais gente. Eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar também e sugerir, não só fazer análise. É uma coisa que eu gostava muito de fazer, eu identifico o problema. Tem que começar a sugerir mais, a meter o bedelho na sugestão do que fazer, e se der errado, tentar. Experiência de ciências humanas, ciências sociais aplicadas, é tentativa e erro, é isso mesmo. É assim que funciona. Sobre o paradoxo do presidente democraticamente eleito, que é contra a democracia. Isso é um paradoxo mesmo. Eu acho que a democracia tem mecanismos interessantes de funcionamento na entrada e tem problemas de funcionamento na saída. Eu concordo com isso. E aí um dos únicos meios que eu vejo para a gente lidar com esse tipo de problema é um pouco pegar a sugestão que o Samuel Sakharov fez num texto antes do livro. Ele tem um livro chamado Fragile Democracies, mas antes do livro ele tinha um texto chamado Fragile Democracies. E ele lá narrava como a gente tem graus distintos de proteção contra a liberdade de expressão em regimes de acordo com o grau de estabilidade desse regime. Ele vai falar, por exemplo, por que nos Estados Unidos é um absurdo você criminalizar o discurso, mesmo que ele seja nazista,
Mas por que na Alemanha, e aí todo mundo sabe da história dos casos constitucionais da Alemanha de 52 e 59, por que a Corte Constitucional Alemã, em 52, proibiu o novo Partido Nazista, e em 59 proibiu, então, o Partido Comunista de funcionar. Ele vai dizer por que na Índia o nacionalismo hindu tem que ser encarado com uma determinada visão, porque lá é uma democracia muito sujeita à captura pelos nacionalistas hindus, que podem tender a levar uma democracia excludente. Então, uma das coisas que eu posso te dizer é isso. A gente talvez teria que experimentar mecanismos de proteção democrático que variassem de acordo com o período histórico que a gente está vivendo. Esse texto do Samuel Sakharov, para mim, foi muito didático. Fragile Democracies. Para entrar na questão da Érica, Érica, não sou especialista em indígenas no Brasil, nem sou especialista em questão indígena. Para você, eu vou te sugerir uma pessoa que, para mim, é a melhor pessoa que pode falar sobre isso, é a Carolina Ribeiro Santana, uma amiga nossa, tenho contato, posso te passar. Ela é capaz de te dar 200 mil aulas, a professora Vera também conhece ela muito bem, ela é amiga do Miguel, amiga de todos nós. Ela é capaz de te dar amplo acesso ao material, enfim, a conversar com você sobre todos esses temas indígenas. Mas eu posso te falar um pouquinho sobre o que eu pesquisei. E esse fato da colonização, ele é marcantemente ligado à visão estereotipada que a gente tem dos indígenas, mas não só o fato da colonização. Também as evoluções do sistema capitalista. Como assim? Se você for olhar, até tento apresentar isso no livro, quando os espanhóis invadem a América, e aí vamos, pelo amor de Deus, vamos aqui fazer uma nova gramática, né? Nunca mais falar em descobrimento, por favor. Isso foi invasão e conquista, não foi descobrimento. Então, quando os espanhóis invadem a América, quando os portugueses invadem o Brasil, existia uma discussão sobre se esses indígenas tinham ou não alma. E o Bartolomé de las Casas é um dos que vai defender que eles tinham alma e eles precisavam ser catequizados na fé católica. E outras pessoas diziam que eles que eles eram bárbaros e que, portanto, tinham que ser tutelados. As duas visões, a condescendente e a não condescendente, tinham a visão de que os indígenas precisavam ser dominados, ou para catequizá-los e guiá-los, ou para dominá-los porque eles eram bárbaros. Isso influencia a visão animalizada, desumanizada, fetichizada que se tem dos indígenas. Mas não é só isso que influencia. A gente não pode caminhar também só para o elemento cultural. Existia também um elemento econômico muito importante. Quando você faz os sistemas que a coroa espanhola impõe aos indígenas, o trabalho forçado dos indígenas era também muito relevante para a produção de, voltando a quem me perguntou sobre tributação, acho que foi a Heloísa, era também uma das maiores fontes de arrecadação da coroa espanhola. E em países como a Bolívia, o imposto indígena, que vigorou até o final do século XIX, era a maior arrecadação do Estado. Então você criava segregação entre as pessoas, não apenas baseado num discurso cultural, mas também na visão econômica de que impor trabalho forçado gerava provento para a coroa e depois para os estados-nação que foram construídos. Então, sim, eu acho que o fato da colonização, mas também o capitalismo mercantilista do século XV e XVI e o capitalismo neo-industrial e o capitalismo industrial que precisava da exploração de matérias-primas dos países periféricos para os países centrais e que se apropriava desse caráter indígena, também ajudou a construir essa visão liberal, individualizada, que retirou das terras comunais, que buscava a sua contribuição financeira para enriquecer o Estado. A ausência de representação, eu acho que no caso brasileiro é só mais uma amostra de como a gente estruturou desigualmente. Ao tratar os indígenas de forma individualizada, nessa visão liberal que a professora Raquel Irigoyen Parrado fala, ao trabalhar isso de forma absolutamente liberal, a gente retira a significação da cosmovisão indígena. Quem trabalhou isso na tese de doutorado também, falando sobre o caso dos assassinatos, das mortes das crianças indígenas, foi o professor Guilherme Scott, aqui da UNB. A tese de doutorado dele é sobre isso, sobre o limite que o constitucionalismo pode dar, sobre o limite da intervenção ou não intervenção em relação a práticas culturais estabilizadas. Até que ponto é legítimo a esse direito constitucional entrar ou não entrar nessas práticas. Isso tem um debate também sobre multiculturalismo que eu acho que é bem relevante. O professor Guilherme Scott Rodrigues, aqui da UNB. Mas, basicamente, o que eu posso te falar é isso. Não tenho muito mais a acrescentar. Bom, eu queria retomar aqui a palavra para agradecer o Fernando, né? Eu estou vendo aqui
A Érica responde, agradece a você, Fernando, no chat, e disse que foi muito honrada de participar desse debate, né? Ela e outros tantos que tiveram a oportunidade de ler o teu livro, de acompanhar a tua pesquisa, que a gente discutiu no nosso curso, no programa de pós-graduação. Então, queria agradecer a quem está aqui, quem está nos assistindo nas redes, e o debate fica ali, a conversa com o Fernando fica disponibilizada também nas redes. Eu não perguntei se ele autorizava antes, mas a gente tem deixado no SECOMS, né? Isso é bom, porque daí quem quiser consultar, acompanhar, tem essa possibilidade, quem não pôde acompanhar ao vivo. Fernando, queria agradecer, que essa seja a primeira de muitas. Você tem, todos aqui são não só amigos, mas interlocutores que também estão com agendas de pesquisa incríveis, a Elô, o Miguel, a Melina, o Zé, que infelizmente não pôde participar, Kátia, enfim, a gente está com um grupo aqui com uma agenda de pesquisa, como eu disse, intensa, assim como vocês também lá aí em Brasília, no Uniceub, na UNB, enfim, os grupos que você também faz parte. E eu acho que a gente precisa submeter mais isso, os nossos inscritos, a testes, a discussões, até a disputas, né? A disputas, acho que é isso mesmo. Então, muitíssimo obrigada. A gente pode pensar em alguma coisa temática mais para frente, enquanto a pandemia estiver por aí, fazer uma outra rodada online, e eu espero que a gente, o ano que vem, possa tê-lo presencialmente aqui em Curitiba, que eu acho que uma fala para a garotada da graduação seria bacana também, né? E os nossos alunos de Teoria do Estado, Ciência Política e Constitucional. Então, muitíssimo obrigada. Eu tenho te acompanhado aí numa outra empreitada, essa de ser pai. Confesso que nunca imaginei de te ver assim tão engajado nessa missão aí, tá super, parabéns, né? Acho que a Danila tem o privilégio de ter aí além de um companheiro, um marido, mas um pai super, super ativo. E acho que esse é um momento também bem especial da tua vida. Então, muitíssimo obrigada por também né, ceder parte do teu tempo aí, com tantas coisas acontecendo na tua vida, para nossa discussão aqui no SECOMS. Não sei se a palavra está em aberto, se alguém quiser fazer uso dela. Senão, eu queria só agradecer o convite mais uma vez. Eu que estou honrado de poder falar sobre isso. Esse tema que é candente, né, que eu acho que traz algumas lições para nós. Tem algumas outras agendas de pesquisa que se originaram a partir daí, tem algumas coisas que eu estou escrevendo, tem alguns projetos que eu estou desenvolvendo que a gente vai desenvolver com o Juliano, que por conta do fato de somou a pandemia com a Natália, aí deu uma parada com tudo, mas vamos ver se em 2021 a gente retoma. E, de novo, agradecer o convite de vocês. É sempre um prazer estar na Federal. Dizer de novo que da minha alegria estar nessa escola, que é a escola da minha vida, é a escola que me formou, que fez quem eu sou hoje em dia. Tem pitadas de outros lugares, mas se não fosse a UFPR, gente como você, professor, eu não seria quem eu sou. Isso pro bom e pro mal, né? Isso pro bem e pro mal. Mas considero que mais pro bem. E agradecer novamente e dizer que estou sempre à disposição. Muito obrigado. Legal. Então, muito obrigada. Obrigada, Elô. Obrigada, Miguel. Obrigada, Gustavo, que está aí permitindo que tudo isso vá ao ar. O Gustavo, que é um pesquisador focado
no Mangabeira húngaro. Depois vou perguntar para ele o que ele achou da tua resposta, mas isso fica para uma outra rodada. Então, eu não respondi. Eu só falei que eu tenho desconfianças de quem dá propostas da resolução, mas eu não tenho nem condição de falar sobre o... Mas é legal, porque o Unger, isso que você reivindicou, ele faz, ele vem, ele diz como tem que ser, ele aponta como, ele vai na questão da economia fortemente, do desenvolvimento, do planejamento. Claro, não estou dizendo que a gente tem que sufragar tudo isso, mas eu acho que ele faz um movimento do direito, ele que é do direito, que pensa o direito, que é um jurista como tem que ser, ele faz um movimento com a política real, com a teoria política e com a proposta para um país, entendeu? É um negócio bem pragmático. Eu acho notável que ele seja um dos poucos que tem essa capacidade, não é setorizado só, né? Não, eu acho relevantíssimo. Eu acho relevantíssimo. A única desconfiança que eu tenho é quem vem com, eu não sei se é o caso dele, quem vem com um pacote pronto, assim, ó, faz tudo isso aqui que vai dar certo. Eu só desconfio de receita de bolo, mas tentativa e sugestão e abrir a universidade, eu sou fãzaço disso. Legal. Então tá bom. Gente, muitíssimo obrigado, um beijo para vocês, se cuidem. Beijo na Natália, Fernando. Pode deixar. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau. Pessoal. Tchau, tchau.